Dias atrás, minha gente, o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma entrevista a uma emissora estrangeira e falou sobre tortura e o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Agora tem deputado querendo que a PGR investigue o general e a Paulinha vai explicar esse caso pra gente. Vamos relembrar um pouquinho dessa fala do Mourão? A gente tem aqui o trechinho, é em inglês, depois eu vou fazer aqui a tradução do que foi dito para Deutsche Welle. Será que eu falei certo agora? Deutsche Welle. Deutsche Welle. Obrigada. Deutsche Welle. Vamos conferir. What I can tell you about the man Carlos Alberto Brilhante Ustra, he was my commanding officer in the late 70s of the last century, and he was a man of honor and a man who respect the human rights of his subordinates. So many of things that people tell about him, I can tell you because I had a very close friendship with this man. Aí, vamos lá, ó, a tradução. O que eu posso dizer sobre o homem Carlos Alberto Brilhante Ustra? Ele foi meu comandante no final dos anos 70 do século passado. E era um homem de honra e um homem que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Então, muitas das coisas que as pessoas falam dele, eu posso te contar, porque eu tinha uma amizade muito próxima com esse homem. Isso não é verdade. Então, agora a gente tem o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, entrando com esse pedido para a Procuradoria-Geral da República investigar o Hamilton Mourão por apologia ao crime ou criminoso, exatamente por elogiar Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado em segunda instância por tortura na ditadura militar. Então ele diz assim, ó, a exaltação do mal por parte das autoridades acredita à população a sensação de que estes atos são legítimos, de que estes são os valores da sociedade. O Molon citou o crime de apologia ao crime ou criminoso, que tem pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa, e o deputado também defendeu que o Mourão seja alvo de uma ação penal de improbidade administrativa. Muito bem, Paulinha. Adriles, tem um vereador aqui na cidade de São Paulo chamado Gilberto Natalini. Se eu não me engano, foi no ano passado, ele até deu uma entrevista, né, Vini, à Folha de São Paulo, em que ele garante, fez um tweet até que... Fez um tweet agora falando... Viralizou também esse tweet que o Natalini fez, em que ele atesta e fala aí com todas as letras que ele mesmo foi torturado pelo Ustra. O que você acha? Olha, eu acho muito difícil, né? O Ustra morreu dizendo que não participou ativamente de nenhum tipo de tortura, mas ele era chefe do DOI-CODE, onde houve o maior período de tortura entre 1970 e 1974. Agora, o Mourão, eu acho que ele falou até mais do que isso. Numa entrevista na Globo News, se eu não me engano, ele disse que heróis matam e numa guerra existem excessos. Agora, a questão é fazer o jogo de proporções. Sim, havia um grupo de guerrilheiros, esquerdistas que queriam tomar o poder, que cometeram crime também. Mas quando você se contrapõe a esse grupo de guerrilheiros, você tem práticas que são completamente esdrúxulas e indevidas, para dizer um eufemismo, né? Quando o Estado se arvora e se coloca como um papel de torturador, isso é completamente inaceitável e, por óbvio, hediondo. Heróis até podem matar em legítima defesa própria ou legítima defesa de um povo, de uma convicção, de um princípio, mas heróis não necessariamente, quer dizer, de forma alguma torturam. Eu conheço um caso de uma pessoa que eu conheci, que um policial civil, que confessou para mim uma vez que chegou a torturar, sim, um sequestrador, porque esse sequestrador estava de posse de informações de uma criança de 2 anos e ele não queria, de forma alguma, dizer esse paradeiro. E aí ele, como ele falou, com o poder discricionário, vendo a situação, foi obrigado, não entrei em detalhes, cara, a torturar, e ele disse que a mãe veio depois agradecendo-o em prantos. Aí é que está a questão. Quando você relativiza os casos de uma maneira mais ampla, será que valeria a pena respeitar os direitos humanos de um sequestrador, de um monstro, em nome da salvação, da morte possível de uma criança de 2 anos? Mas não era esse exatamente o caso, né? Você tinha, se havia e havia uma guerrilha entre esquerdistas e o Estado, uma assimetria total. E o que foi feito no DOI-CODE, com a anuência provável, não sei se com a participação do coronel Brilhante Ustra, foi um crime de um massacre, de uma covardia e de uma coisa absolutamente que viola direitos humanos. Agora, esse pensamento do Mourão, ele não é solitário.
É o mesmo pensamento do Bolsonaro, é o mesmo pensamento do próprio general Geisel, que foi presidente da República, que já disse em várias entrevistas que a tortura é um mal necessário quando em algum momento se coloca essa questão. Agora, o problema é colocar esse subjetivismo de um mal necessário para toda uma dinâmica de Estado, para todo um generalato, para toda uma série de oficiais. Ou seja, a tortura sistematizada como uma forma de repressão a quem quer fazer uma sublevação, uma revolução que seja, é uma coisa inaceitável. Então, esse pensamento do Mourão, do Bolsonaro, do Geisel, a gente tem que ver que é o pensamento de todo o Exército como conjunto. Você vai criminalizar o Exército? Eu acho que deveria ter um debate mais amplo. O Mourão fala, esse debate entre o que aconteceu de fato na história só se dará daqui a 10, 50 anos. Não, esse debate deveria ser colocado agora, porque o que aconteceu já fazem, Mourão, 50 anos. E é uma coisa muito séria e uma coisa de redenção e de meia-culpa, sim, que todo o Exército deveria fazer, a meu ver. Muito bem. Joel, quando o deputado pede para a PGR para que se investigue a fala do vice-presidente, como é que você enxerga isso, uma investigação de uma fala que está aí, pública para todos? É que nem naquele artigo lá do Bolsonaro morrer, não sei o que, também vai investigar. Investigar o quê? Tá dito ali, não tem o que investigar. Você sabe o que está escrito, o que foi falado ali, não tem muito o que investigar, e é um ato político, né? Se aí, então, quanto a se vai para frente ou não essa investigação ou processo que seja contra Mourão, nem tenho muita opinião. Eu, pessoalmente, não acho que a fala do Mourão em si deveria ser criminalizada. Agora, eu achei, no mínimo, curiosa a construção do Mourão. Aí vocês viram que ele disse: o Ustra respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Ou seja, o Ustra não torturou os soldados que serviam sob ele, né? Isso o Mourão disse, no final das contas. Ele nem sequer negou nessa frase dele aí que o Ustra, tá bom, talvez de quem não era subordinado dele, o Ustra talvez não tivesse respeitado os direitos humanos. E é aí que eu acho que é mais grave. Uma coisa é o que o Adriles discutiu aqui: será que a tortura é defensável em alguma ocasião ou não, no caso de um sequestro e tudo? Bom, isso aí a gente pode deixar de lado por um momento. Porque o que a ditadura fez não foi isso. Pois é. O que a ditadura militar do Brasil fez não foi pegar um sequestrador para conseguir informação sobre a criança que ele estava sequestrando. Não. Torturaram e mataram. Mataram mais de 500 pessoas e torturaram milhares de pessoas. Estudantes, professores, pessoas que não apresentavam nenhum risco à ordem política, social, a vidas no Brasil. Miriam Leitão, Pércio Arida, uma série de pessoas que hoje em dia estão, inclusive Gilberto Natalini, né, que foi citado aqui, que estão na vida pública brasileira, foram vítimas de tortura, de violações de seus direitos, e contam até hoje como foi essa história. Então a gente conhece muito bem. E esse é o problema. Tem muita gente, alguns nas Forças Armadas, outros saudosistas de direita, não é que discordam de uma questão filosófica nem nada disso. Eles negam a verdade frontal. Já está devidamente investigado e provado. Sim, o doicode torturava, matava, e tem gente que até hoje vive no negacionismo. E não, nada disso aconteceu, foi tudo coincidência, morreu não sei porquê, eu não sei onde, não morreu nas dependências do doicode. Então, okay, esse discurso é que é o mais preocupante, porque se a pessoa adota esse tipo de discurso negacionista, quer dizer que ela não está nem preparada para olhar a verdade de frente e ter a opinião que ela quiser ter sobre essa verdade. É o que a Comissão da Verdade fez, né? Nos apresentar a verdade das torturas e das mortes da ditadura. Que veja, hein? Nem foi a pior ditadura do mundo, pelo contrário, compara com nossos vizinhos aí, teve coisa muito pior. Agora, fez coisas brutais, monstruosas, e isso tem que ser reconhecido, e é grave que setores das Forças Armadas sejam incapazes disso até hoje.